Boa tarde, pessoal. Tá começando mais um Estudo Cast. Eu me chamo Edivan e eu tô aqui na presença das minhas colegas, da Ju, da Vitória, da Rafa e da Carol. Nós somos extensionistas do projeto de extensão Centro de Difusão em Defesa dos Direitos Humanos. E o episódio de hoje é sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, para começar, eu vou passar a palavra para minha colega, Júlia. Oi, pessoal. Então tá, vamos dar início ao nosso podcast. Então, quando o ECA e por que ele foi criado? O ECA, então, foi criado em 13 de julho de 1990, a partir da mobilização de diversos setores da sociedade de todas as partes do Brasil, resultado de um amplo debate democrático. Quais as reflexões o ECA enfatiza? Então, o ECA enfatiza a reflexão fundada no paradigma da atenção e da proteção integral à criança e ao adolescente enquanto sujeito de direitos. O ECA não veio para controlar os jovens e sim para garantir os seus direitos. Então, sobre o direito da criança e do adolescente, como era a infância brasileira antes da existência do ECA? Então, antes do Estatuto, a lei que tratava da infância e da adolescência era o Código de Menores, e as regras que ele trazia serviam basicamente para vigiar, controlar e punir as crianças e os adolescentes, principalmente os pobres, que cometiam infrações ou que estavam sempre assim nas ruas, né? Eles eram os tais menores. E o ECA veio para mudar tudo isso, reconhecendo então as crianças e os adolescentes como pessoas em desenvolvimento, com peculiaridades emocionais, espirituais, físicas e culturais, e não como pequenos adultos. Então, basicamente, antes do ECA existia a questão de quase uma opressão, e depois que o ECA veio, veio o acolhimento, né? Esses jovens, essas crianças, né? Exatamente, antes eles eram vistos como infratores, assim, sabe? E eram punidos também como adultos, né? Não se levava em consideração todas as peculiaridades da infância, da adolescência, o desenvolvimento, assim, o ambiente que essa criança estava crescendo. Eles simplesmente tratavam como pequenos adultos. Sem direitos, sem opiniões, sabe? Muitas vezes, até hoje, não são ouvidos. Isso que a gente tem com ECA. Então, imagina antigamente, quando eles eram realmente, assim, como menores infratores, sabe? Estavam ali como um marginalizados, peso. Né? Marginalizados também. Estavam como um peso para a sociedade, para as autoridades. Algo, né, bem complicado. Existiam medidas punitivas, né? Mas nenhuma medida, assim, realmente para defender os direitos das crianças e dos adolescentes, só para punir, né? É que eles não eram vistos como, assim, pessoas com direitos a ter direitos, né? Isso, como etapas do desenvolvimento diferenciadas da vida adulta, né? Seres humanos em construção. E o quanto difícil devia ser para eles isso, né? Uhum. Isso foi um avanço muito importante, assim, para garantir o desenvolvimento do ser humano, né? Olhar ele com as particularidades da fase do desenvolvimento em que ele está inserido. Uhum. E como devia ser difícil antigamente, quando um adolescente estava na rua, né? E era pego, assim, e não era levado todos esses fatores que a gente comentou em consideração, eles não têm, assim, habilidade para se defender, para falar, para querer se explicar, e muitas vezes, assim, não é levado em consideração que talvez existisse um motivo por trás disso para ele estar cometendo algum tipo dessas infrações, né? Não, e outra coisa, né, deve ser muito ruim também, se tu parar para pensar que eles não tinham uma lei que de fato defendessem esses direitos que eles tinham, né, e também isso já faz com que a gente se sinta mais inferior diante de outras questões maiores, né, questões de leis maiores. Então, para eles, além de tudo isso, era muito difícil se defender, digamos assim, judicialmente, né, porque como é que eles iam, quais eram os argumentos que eles teriam para se defender também, entendeu? Exatamente. E antes até o nome, né? Agora é ali, Estatuto da Criança e Adolescente. Antes era Código de Menores. Tipo, dava pra ver que era uma coisa assim, até no nome, sabe? Sim, sim. Bem mais forte, né? Exatamente. Bom, então, quais os direitos o ECA garante? Então, os integrantes da população infanto-juvenil passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos e não mais como meros objetos de intervenção da família ou da sociedade. Passaram a ser considerados cidadãos em formação, que têm direitos e deveres e que devem ser ouvidos e respeitados.
o ECA traçou um caminho para que as políticas públicas de atendimento pudessem ser implantadas. Então, um dos primeiros direitos que a gente pode comentar é direito à prioridade absoluta, que é, então, o bem-estar da criança e do adolescente deve estar em primeiro lugar nas decisões tomadas pela família, pelo Estado e pela sociedade. Que é, então, priorizar a criança, né? Diferente de como a gente estava comentando antes, não era isso que acontecia, né? As crianças e adolescentes têm direitos, eles têm prioridades, muitas vezes à frente dos outros, assim, né? Que compõem a sociedade. E eu acho que principalmente a questão do estudar, né? Que toda criança, todo adolescente tem direito ao estudo, né? A poder frequentar a escola. E muitas crianças, às vezes, acabam não, né? Indo à escola, frequentando esse ambiente escolar e sim trabalhando, que não é o correto, né? O correto é a criança estudar, não ter que trabalhar, né? Tipo, quando é criança. Sim, e eu acho que a gente vai comentar sobre isso depois, mas como quando a criança, ainda como adolescente, tem direito de trabalhar, como é diferente de quando tu tá na maioridade, né? Exato. E a criança tem esse direito ao bem-estar, não é opcional, né? Ah, se der. Não, é um direito garantido pelo Estado. Então, tem certas questões que não ficam a cargo da família, o que a família acha melhor para essa criança nesse momento, que vai atender melhor as demandas familiares. Não, é um direito perante o Estado, que vai ser defendido pelo Estado, que a criança tem a prioridade absoluta, né? Não é algo assim, como a gente pode dizer, como se fosse algo superficial, sabe? Sim. É um direito básico. Como se fosse só uma falácia, assim, né? Falar assim, o bem-estar ainda parece algo meio longe, às vezes, não deveria, né? Que nem a Carol falou, um direito, tipo, tem que ser, sabe? Exato. Não é, eu lembrei o termo, não é um privilégio, é um direito. Sim, isso, verdade. Muito bem. Então, um próximo direito é a proteção integral. Toda criança deve ser protegida da barriga da mãe até a maioridade, tendo asseguradas plenas condições para o seu desenvolvimento físico, mental, psicológico e espiritual. Isso eu comentei com você semana passada, que realmente, desde que está na barriga da mãe, é a famosa sementinha que a gente usa, né? Quando já é um feto, já tem seus direitos. Dali tá o direito da criança, entendeu? Não é, nasceu, não. Tá dentro da barriga, independente se já tá no começo da gestação ou lá no final, entra como a criança e ela tem os seus direitos. E, enquanto isso, a mãe também, né, tem alguns direitos em relação à criança, né? Eu ia falar, naturalmente, a partir do momento que a mãe está grávida, ela se enquadra nessas questões dos direitos que o filho se enquadra também, porque ela faz parte dessa relação, né? Porque é ela que vai gerar a criança e tudo mais. Então, o direito, no caso, seria um dos dois, né? Não só de um, né? Enquanto gestante, ela tem, né? Sim, sim. Inclusive, prioridades, né? Muitas. Então, direito à convivência familiar e comunitária. Crianças e adolescentes têm o direito de serem criados, educados no seio de sua família, com a convivência familiar e comunitária garantidas. Essa eu acho que é uma das partes mais difíceis, assim, talvez, de pôr em prática, né? Por causa, principalmente quando as crianças, elas estão em um estado de vulnerabilidade social, né? Num ambiente familiar que expõe elas, né? Isso da criança ter o direito de ser educado no seio da família, sabe? Eu acho muito forte isso, no seio da família. Realmente é o certo, correto, mas a gente para pensar, cara, quantas famílias não tem nenhum seio, entendeu? Tipo, não tem um convívio, não tem uma estrutura, e não é culpa delas muitas vezes, entende? Onde elas estão inseridas, é questão de vulnerabilidade. Muitas crianças, né? Pô, quem tá no lar daí, como é que faz, né? Tá no lar, entende? Claro, tem lá todo um convívio com outras crianças, com quem cuida, com os cuidadores, muitas vezes tem um apadrinhamento, mas... E a gente sabe muito bem como influencia essa questão, esse ambiente familiar que a criança vive no desenvolvimento da própria, né? Que muitas vezes influencia para algo bom, mas também para algo ruim, né? Então,
tem que sempre cuidar essa questão, né? É muito complicado isso, né? Eu acho que é um dos fatores mais complicados ali de ser gerado no seio da família, né? Às vezes é aquela família, né, que já não tem boas condições, a mãe tem 5 filhos, o pai tá fora de casa, um irmão tá na rua, o outro é bem nenê, sabe? Sim. É complicado. É a base da construção, né? Sim. Então, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Segundo a lei, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento. Crianças e adolescentes podem opinar e se expressar, brincar, ter auxílio, refúgio e orientação. O quão importante é, né, isso para a criança e para o adolescente, né, que é se expressar, que é brincar, que é opinar, que é ter conhecimento também dos seus direitos, né, porque eu acho que é muito importante eles saberem que eles têm direitos, que eles podem, sabe? Isso é importantíssimo, sempre bom frisar isso, né, que criança, que nem tá escrito ali, né, criança tem que brincar, tem que ter liberdade, né, respeito, a dignidade, como tá escrito, né, na lei, isso é importantíssimo. Então, direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Toda criança e adolescente tem direito à educação, visando o desenvolvimento tranquilo e saudável, na forma com que este item seja um exercício de cidadania, além da qualificação para o trabalho. Segundo o Estatuto, a profissionalização deve oferecer condições para a frequência regular na escola, tendo a prática proibida para menores de 14 anos. Que é o que a gente comentou ali, né? A criança tem que estudar, ela tem que se expressar, ela tem que brincar. Se for algo que ela deseja, que é trabalhar, ela pode, a partir dos 14 anos, e com todas aquelas regras, né? Frequentar a escola, né? Tu não pode largar a escola para trabalhar. Né? Não pode priorizar o trabalho, sendo que o estudo, acredito eu, que sempre tem que vir em primeiro lugar, né? Com certeza. Mas claro que, infelizmente, a gente vive num país que tem muita desigualdade social e, às vezes, algumas crianças acabam tendo que, infelizmente, trabalhar e não conseguem ter esse privilégio, né? E acaba também sendo uma obrigação, que é estudar, né? Infelizmente. Sim. Mas eu acho que quando conciliados os dois, com todos os direitos, óbvio, toda aquela legalidade do trabalho a partir dos 4 anos, eu acho que é muito rico. Eu fiz Jovem Aprendiz, que é um programa do país, Sim, a partir de 14 anos, e, meu Deus, eu vejo que eu amadureci muito, e foi uma inserção para o mercado de trabalho, assim, muito rica, sério. Eu também sou filho do Jovem Aprendiz, Rafa. Eu também comecei bem cedo no Jovem Aprendiz, e foi uma experiência assim que eu levo para minha vida, que nem tu disse mesmo, a questão de tu conseguir maturidade, de ter essa inserção ao mercado de trabalho é muito importante, porque a gente, no início, é tudo muito novo, tudo muito diferente, a gente às vezes se sente muito deslocado, e o Jovem Aprendiz, ele faz esse trabalho justamente, né, de estudar, que tu tem um dia da semana, não sei se tu fazia assim, que tu ia presencial lá e tu estudava, tu aprendia algumas questões de trabalho, e os outros tu ia presencial no trabalho de fato, né? Então, eu acho super importante isso que tu trouxe. Sim, tu tinha a parte teórica e a parte prática. Nossa, foi uma coisa muito rica, sério. É, verdade. Então, direito à educação, cultura, esporte e lazer. É direito da criança e adolescente ter acesso à informação, cultura, esporte, lazer, diversões e espetáculos, desde que estes estejam de acordo com a faixa etária do indivíduo. Isso é uma coisa muito importante, né? Que a gente não para pensar. Quantas vezes a gente está lendo alguma coisa e a faixa etária é outra e a criança está ali do lado, né? E como isso influencia depois, né? E eu acho que esse direito, Ju, tem aquela questão de também pagar uma meia entrada, né? Que eu acredito que criança, estudante, adolescente tem direito a essa meia entrada, né? Se eu não me engano, até os 21 anos. Então, eu acredito que esse direito se enquadra nessa meia entrada, né? De tu poder também ter esse... É só até os 21, não é? Enquanto tu é estudante? Olha, eu sei que para alguns eventos pode só até os 21 anos se tu não tá estudando, entendeu? Se tu não faz nenhuma graduação, algum curso técnico, não sei, tu pode até os 21. Mas depois tu tem que estar fazendo uma graduação, um curso, alguma coisa para poder comprovar e ganhar essa meia, né? Isso é bom, né? Os benefícios, porque senão,
como né, algumas famílias, algumas crianças, alguns adolescentes iam conseguir, por exemplo, curtir um cinema, sabe? Verdade. Ou, por exemplo, eu não sei se esse benefício ainda existe, mas um tempo atrás, pelo menos, existia para passagem, né? Ah, sim. Eu acho que tem ainda, Ju, se eu não me engano, a gente que é estudante tem, a gente paga o valor pela metade também da Mas passagem. tem que ver se, tipo, um adolescente também consegue, por exemplo, sabe? Eu acho que sim, né? Porque tá estudando. Eu acho que sim, provavelmente. E às vezes tu quer ir para um parque, algo que vai te dar lazer, a criança vai poder brincar, vai poder exercer os direitos dela, né? Mas pelo menos não tem como ir, sabe? Então, pelo menos tem esse recurso aí de meia passagem e consegue ir para um parque que é livre e consegue ter então, um auxílio já no deslocamento, né? Facilita muito, né? Isso é muito bom. E como é importante a cultura, né? Eu lembro que quando eu era criança eu não gostava muito de algumas coisas, né? Algumas aulas, algumas músicas, mas é verdade, né? Mas como depois, quando tu já tá na adolescência, tu vê que realmente o direito à cultura, ele é algo muito bom e te traz muitos benefícios, porque tu realmente se torna alguém culto, entendeu? Não, e principalmente num país igual ao nosso, né, Ju, que a gente tem tantas culturas diferentes, né, e às vezes a gente acaba se limitando em uma só, né, por exemplo, na nossa, né, a gente acredita que todo mundo aqui é gaúcho, às vezes a gente se limita só à nossa cultura. A gente aprende só coisas de gaúchos, mas a gente tem um país tão diverso, um país tão rico de pessoas diferentes, então a gente ter esse acesso, poder conhecer outros lugares, poder, sei lá, sabe, assistir peças, ler livro e estudar e aprender. Isso é importantíssimo. E eu acredito que se a gente começar a ter essa prática desde de novos, assim, desde da infância até a vida adulta, isso aí vai abrir um leque de oportunidades para a gente também, né? Muito. Isso é algo que às vezes as famílias não têm nelas, mas aí entra a importância da escola, né? As visitas aos museus. São coisas que muitas vezes não se entende por que está sendo feito, mas essa exposição à cultura, ela sempre modifica alguma coisa no sujeito que está ali, no indivíduo que está ali observando, mesmo que a criança ainda não entenda o que exatamente, mas isso vai, sim, fazendo parte dela, assim, na constituição do indivíduo, sim. né? Isso ajuda a construir as nossas raízes também, né? O nosso é muito importante. De alguma forma fica para ti, né? Porque depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes 10 anos, tu vai passar um lugar e tu vai lembrar: ah, eu fui nesse museu, fui nesse lugar com a escola. Óbvio que tu não vai lembrar de todas as coisas que tu fez, mas sempre tem alguma coisa que vai te marcar, sabe? Ou tu vai lembrar: aquele professor me fez ouvir aquela música por um trabalho. Que às vezes são músicas que, meu Deus, os nossos bisnetos vão ouvir e vai continuar ali, porque são, assim, músicas marcantes. Marcaram muito, sabe? Isso aí. Entra aí também a importância da biblioteca, né? Porque ali, educação, cultura, esporte e lazer. O livro entra na educação, entra na cultura e, para alguns, entra no lazer, né? Então, como é bom ter biblioteca pública, né? Gente, e essa questão do livro, para muitas pessoas, às vezes é um privilégio, né? Eu, tipo assim, que nem eu, né? Eu fui ter o privilégio de ler um livro, assim, acho que, sei lá, que eu pude chamar de meu, assim, quase ali na adolescência, sabe? Porque eu lembro que na minha escola não tinha muito esse hábito de ler livro, assim, e tal. Eu gostava muito de ler, então... Eu lembro que eu até, tipo, escrevia livros, tipo, montava meus próprios livros em folha de ofício, fazia ilustração, e aí eu fingia que eu vendia para meus amigos, assim. E eu sempre tive muito isso dentro de mim, né? Mas muitas pessoas não têm, sabe? Daí, como a pessoa vai chegar até o livro, por exemplo? Precisa de alguém que vá lá e desperte isso na pessoa, esse interesse, né? Então, como a gente falou, Ju, é muito importante ter a biblioteca, ter pessoas também na nossa vida, né? Na nossa infância, que incentivem a gente a ler, a buscar mais conhecimento, né? Porque às vezes a gente acaba não tendo essas influências boas na nossa vida, né? E daí a gente entra, né? Sempre a importância da escola, do professor, de, assim, oportunizar isso para as crianças, né? Eu acho que tem muitos professores que fazem isso com o ensino médio, né? Novas, que seriam para os adolescentes, então, novos trabalhos, jeitos inovadores, mas é muito mais fácil tu conseguir introduzir o adolescente nesse mundo da leitura se já houve, assim, a plantinha foi
Um despertar lá atrás, né? Lá na educação infantil, no Sim. Fundamental 1, entende? Porque daí é algo que vai ser muito mais fácil, muito mais prazeroso. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade. Aqui no meu município, sempre teve bastante... As escolas que eu conheço, pelo menos, né? Parada da leitura, assim, sabe? E tem professores de português que, nossa, pegam pesado nisso. E o quão legal isso é. Eu lembro que eu fiz diário, minha professora de português tinha, tipo assim, todas as terças, a primeira parte da aula é para escrever no diário. E como legal. Incentiva a gente. Nossa, é algo que, assim, a infância e a adolescência realmente moldam quem a gente vai ser para a vida. Realmente. Porque, e a gente estuda isso, a gente sabe, né? Como realmente influencia. Como os direitos para criança e adolescente são importantes, entende? Porque é quem a gente vai ser, então a gente precisa disso na nossa infância, na nossa adolescência, precisa ter, assim, isso, assim, estampado em outdoor, as pessoas, assim, precisam entender, sabe? Realmente. É importante porque, tem gente que se pudesse deixar as crianças largadas, deixava, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Sim, e pensa, sabe? Se tu quer alguém bem para os teus filhos, para os teus cunhados, para os teus sobrinhos, para quem for, sabe? É investir na infância, na adolescência. Claro que não é porque... E na educação, né? Aconteceram que vai ficar pro resto da vida assim, sabe? Mas não tem como negar que vai ser muito mais fácil se for semeado, né? Verdade. Então, o direito também de ser protegido de casos de violência, seja ela física ou psicológica. Então, o ECA garante o direito à integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. A legislação abrange a preservação da imagem, identidade e autonomia, além dos valores, ideais e crenças. Aí entra bem a nossa área, né, da psicologia. É muito importante isso, né? Eu acho que quando se fala do ECA e muitas vezes quando isso é exposto também para nós em rádio, jornal, TV, é muito essa área de proteger a criança e adolescente do abuso, né? Do abuso físico, do abuso psicológico, muitas vezes mais do físico, né? A gente não vê muito por aí no jornal falar, né, vamos cuidar das nossas crianças para elas lerem, para elas brincarem, vamos mostrar para elas que elas também têm direito de falar, de opinar. Muitas vezes quando aparece é porque aconteceu alguma coisa trágica, infelizmente, e daí eles falam sobre esse direito, né? Pior que é verdade. Eu ia até citar isso, realmente, normalmente quando mostra, quando se torna visível, é quando aconteceu uma coisa ruim, né? Isso é muito triste, muito ruim. Uhum. Então, como funciona referente à adoção? Então, o Estatuto está na origem do atual sistema de adoção do Brasil. A lei define como direito fundamental da criança e do adolescente, em seu artigo 19, ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Então, antes, as regras para a adoção eram ditadas pelo Código Civil de 1916, que criava uma relação pouco estreita entre o adotante e o adotado. O parentesco se limitava a quem adotou e quem foi adotado. A criança, então, continuava formalmente estranha para o resto da família e os futuros filhos do adotado não herdariam qualquer parentesco com a família adotiva. Então, por exemplo, se eu, Júlia, adotaria, né, antigamente, uma criança, ela passa a ser meu filho, mas ela, por exemplo, não vai ser neta da minha mãe, não vai ser sobrinha dos meus irmãos, não vai ser prima dos meus sobrinhos. Essa conexão vai ficar só entre mim e meu filho, e, inclusive, quando o meu filho tiver um filho, que seria meu neto, na verdade, ele não vai ser meu neto e não vai ter direito nenhum sobre as minhas coisas, porque realmente é algo entre os pais e a criança, um cubículo, assim, se limitava a isso. Então, é uma coisa muito triste, né? É muito estranho pensar que a criança vai ser adotada, mas ela não vai ser... Claro... Não vai ter a questão quase da socialização também, né? Que é importantíssimo isso.
Muito estranho. Pensa tu não ter o sobrenome dos teus avós, sabe? Nossa, não consigo imaginar isso. Nossa, bem estranho. complicada essa questão. Muito estranho. Se a gente aprende que a família é o primeiro núcleo socializador, aí o primeiro núcleo socializador já seria um núcleo de exclusão, né? Não faz sentido. Exatamente. Muito bom, Carol. As palavras da Carol, né? Sempre sábias e bem colocadas. Verdade. Não são minhas, né? São da teoria sistêmica. Eu estou repetindo. Então, como o ECA aborda a proteção sexual das crianças e adolescentes? Então, o ECA dedica seus artigos 240 e 241 para discorrer sobre as violações sexuais contra a criança e o adolescente, definindo o crime e quais as penas. Da mesma forma, o Código Penal brasileiro delimita como criminosa a ação de aliciar menores de 18 anos ou vulneráveis para a conjunção carnal do outro ato libidinoso. Também é crime expor tal público a esse tipo de situação. A interpretação do que é um ato libidinoso, portanto, também cabe aos responsáveis ou à justiça. É complicado, né? Isso eu acho uma das partes mais complicadas, assim, de falar. É algo muito polêmico, que mexe com muita gente, né? É aquilo que eu falei antes, né? O que a gente normalmente vê na TV, né? É quando daí realmente... Ju, e uma coisa que a gente aprendeu também, né? É super importante trazer isso, que a gente aprendeu que existem vários tipos de violência, de abuso sexual, né? Sim. A gente aprendeu em uma dos nossos encontros com a nossa professora. E, inclusive, gente, expor uma criança a um conteúdo adulto sem o consentimento dela, ou acredito até que com consentimento, mas acredito que nenhuma criança vai querer ver isso, já é um abuso sexual, né? Então, tem vários tipos. Exato. Exato. Ainda mais, nossa, isso é uma coisa extremamente triste, ainda mais no nosso país, que a gente sabe que exploração sexual é algo, assim, bem comum, né? Inclusive, o turismo de exploração sexual é uma coisa horrorosa. E as meninas, né? São gigantescas. É horroroso e tá ali, mas é aquela coisa que às vezes a gente vê muito bonito no papel, mas na prática não se aplica, né? Não tem uma defesa real, assim, concreta dessas crianças expostas, né? A gente infelizmente. E muitas vezes isso é bem velado, né, gente? Às vezes a gente nem sabe, né, que tá acontecendo isso, né, com alguém de perto também. Isso que é o mais triste, né? É algo muito velado, até porque muitas dessas vítimas desse tipo de abuso acabam, né, principalmente crianças, acabam não falando ou não entendendo, achando, sem saber o que está acontecendo, né? Então, é muito, muito triste, é um assunto muito delicado, mas que é importante a gente frisar que tem lei e essas pessoas precisam, né, pagar por esse tipo de crime, né? Exatamente. Não dá para deixar passar impune, tem que denunciar. E a lei para ser aplicada, né? O que falta, às vezes, é isso, é a denúncia. Isso é repugnante, né? Meu Deus. Olha, é de saltar a zero, pai. Então, desde a criação do ECA, né? Quais foram as principais conquistas? A Secretaria Executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Isa Oliveira destaca algumas conquistas, então. Entre eles estão a expressiva redução da mortalidade infantil, a quase universalização das matrículas para a faixa etária de 6 a 14 anos, além de uma significativa redução do trabalho infantil. Até 2015, 68,5% das crianças de 5 a 17 anos foram retiradas dessa situação. Significa que as ações tiveram efetividade, mas esses avanços estão ameaçados. É preciso tomar providências para que essas conquistas não sejam perdidas. Então, a mortalidade infantil entre 2000 e 2015 diminuiu bastante. O ECA também garante às gestantes, então, a nutrição adequada para essa mortalidade infantil diminuir, né? Porque, como a gente comentou antes, desde que é feto é considerado criança, né? Então, tem os seus direitos. Então, por exemplo, um aborto espontâneo é considerado uma morte, né? Aqui, então, também, o que precisa ser melhorado. Então, todo o processo de garantia dos direitos é necessário que as
prerrogativas do ECA, por exemplo, sejam amplamente divulgadas na sociedade em suas diversas instituições, nos movimentos populares, nos diferentes grupos e corporações sociais, nas universidades e faculdades, na televisão, nos jornais, entre outros. É muito forte que a gente comentou antes, né, de que isso deve ser bem exposto, né, na escola, nas praças. Eu acho que ia ser muito legal se, de alguma forma, o Estado conseguisse promover algumas palestras, sabe, para os pais, falando sobre isso, daí algumas direcionadas aos professores, aos educadores. É o que a gente vem reforçando nos últimos episódios, né, do podcast, que a questão da informação, né, do acesso à informação, as pessoas também buscarem, né, Jô, esse tipo de informação, né, porque também às vezes depende muito da pessoa se interessar e querer saber sobre, né, muitas pessoas às vezes acabam não tendo esse acesso e não são colocadas à frente dessa informação. E outras têm informação, têm acesso, mas não querem saber da informação. Então, tem esses dois casos, né? Sim. E eu acho uma coisa que isso é muito legal também, é ter uma palestra, obviamente, algo mais lúdico, né? Com, assim, um vocabulário também mais... Que chame a atenção, o interesse da criança, né? Mas para criança. Tipo assim, ó, agora vai ter nas escolas apresentações, daí eles podem dividir o público mais infantil e o público mais adolescente, explicando para eles que desde que eles estão na barriguinha da mamãe, eles têm os direitos deles, e assim vai, sabe? Que é algo garantido para eles e que eles podem fazer, que eles devem fazer. A moto passando. Que eles devem fazer algo que tem que ser feito, sabe? E daí, principalmente, para os adolescentes, né? Para eles já terem também esse entendimento de como funciona, porque eu acho que se tu chegar agora numa escola, no 7º ano, e tu pergunta para eles o que é o ECA, eles não sabem, e, enfim, é porque não foi apresentado para eles isso, né? Então, eu acho que ser explicado para eles, vocês têm o direito disso, disso, daquilo, vocês podem opinar, e explicar também que antes eles não podiam, e como eles eram vistos antes do ECA, ia ser muito importante. Que nem eu falei, para uma linguagem mais infantil, para o público menor, porque é importante também que desde criança eles saibam disso, para facilitar já na adolescência e na juventude, né? Isso aí, importantíssimo. Então tá, gente, esse foi, então, o nosso episódio de hoje, é um assunto muito importante, espero que vocês tenham gostado, obrigado a todos que acompanharam até aqui, e nos vemos no próximo episódio do EstudoCast. Até mais! Tchau, galera! Valeu, gente. Tchau. Beijo.